Boa tarde, turma. Olá, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de citologia. É uma disciplina que eu tenho para falar que talvez seja nova para muita gente, né? Talvez alguns alunos já tenham familiaridade com esses assuntos, né? Vamos saber do que se trata a citologia e qual a importância dela dentro da nossa clínica, né? E hospitalar. Meu nome é Saulo e eu estou aqui para ajudá-los e guiá-los no caminho do conhecimento de forma ética e coerente. Obrigado e vamos lá. A princípio aqui a gente vê o quê? Deixa eu colocar aqui um aqui. Nós podemos ver um núcleo, um citoplasma, uma organização celular, né? E se se eu perguntar o que é a citologia, vamos dizer que é um ramo da citologia, da biologia que estuda as células, né? O que diz respeito a todos os seus complementos, forma, tamanho, função, estrutura, né? Em sua complexidade. Estudar o ramo da citologia, né? Ela é formada com o quê? Ele diz que Philip fala que a célula é o denominador comum da nossa imensidão, né? Da forma de vida. Também diz que é a menor estrutura viva, né? Onde acontecem as reações metabólicas, né? De forma organizada. É uma unidade morfológica, ou seja, tem sua forma e tem sua função, né? Nos seres vivos, com exceção do vírus, porque é uma forma, né, parasitária que não tem função positiva para nós, seres humanos, de forma viva, por isso que ele é um procarionte, né, nem forma morfológica nem fisiológica para nós seres vivos. O avanço da microscopia ele se deu a partir de 1632 a 1723, onde esse Anthony van Leeuwenhoek e Robert Hooke eles desenvolveram os primeiros microscópios, né? Onde possibilitaram ver o microscópio através de um microscópio simples, onde tem uma única lente, de forma bem estranha. Acreditem que isso aqui isso aqui que mais parece uma fechadura. E aí, com apenas uma única, dava para eles perceberem as formas e as estruturas celulares, né? Por quê? Citologia, a gente vê citologia, gente, microscópica, tá? Então, por isso, a gente tem que saber um pouco do avanço do histórico da microscopia. Com o avanço dela, a gente começou a ter um microscópio mais composto, onde tinha uma ocular e uma objetiva, que são o que a gente tem até hoje nos nossos lindos microscópios, né? O Robert Hooke ele examinou um pedaço de cortiça, onde viu numerosas cavidades microscópicas, que ele chamou de poro. E esse poro ele denominou de célula. No ano de 75, ele descobriu criaturas vivas na água, né? Ele dizia que pareciam olhos de mais de 10.000 vezes menores que dos animais. O nome dele é de nome pulga d'água, essa estrutura que ele observou. E aí vieram várias damas, ele falou, vieram várias damas à minha casa, ansiosas para ver as criaturas pequenas, né, no vinagre, mas algumas ficavam enjoadas com o espetáculo e juravam nunca mais usar vinagre, né? Vocês vão parar agora o vídeo, né, e vão fazer um pequeno trechozinho dessa história da evolução da microscopia. Vocês vão colocar assim, evolução da microscopia. Vou anotar aqui para eu pegar com vocês depois. Evolução da microscopia. Evolução da microscopia. Vocês vão pegar todos que eu falei e vão fazer um apanhado, tá? Durante 160 anos, após a descrição da célula por Hooke, pouco se falou a respeito de célula. Só que em 1833, começaram a analisar o tecido já do vegetal, onde eles fizeram a descrição de um núcleo celular, ou seja,
O núcleo celular foi descoberto, foi estudado há muito tempo depois, onde ele falou que todas as plantas são constituídas por células. Todos os animais são constituídos por células também. Foi o estudo que Matias e Theodor fizeram. E aí é que nasceu a teoria celular, onde a unidade faz a diversidade. Há uma unidade na diversidade. A divisão celular foi observada pela primeira vez em 1835, né? Embora não tenha concluído tratar-se de fenômeno generalizado, esse Schwann admitia que as células podiam surgir espontaneamente de um grupo de determinadas substâncias orgânicas. Aí teve o avanço das técnicas de microscópio e eles estudaram e viram que todas as células surgem necessariamente de outras pré-existentes, que é o que a gente fala de mitose, é o processo de divisão celular. E lá em 1865, teve os esclarecimentos sobre o tal da hereditariedade, né? Fulano puxa fulano devido a isso. Divisão celular, fase da divisão celular por Gregor Mendel. Microscopia. O que é? Vamos estudar um pouco do microscópio, o que compõe o microscópio. Gente, segunda tarefa. Segunda questão. Desenhar esse desenho aqui, desse lado aqui que eu estou vendo, que eu estou fazendo. O desenho do microscópio. Estou anotando tudo para me cobrar depois, quando eu for avaliar vocês. Com todas as estruturas: canhão, revólver, ocular, objetivos, platina, condensador, diafragma, filtro, espelho de lâmpada, pé, parafuso de regular o condensador, chariot, braço, parafuso micrômetro, parafuso macrômetro e ocular. Se tiver ruim a visualização, vocês peguem e vão lá no Google e pesquisem a fotinha do microscópio e desenho. Tira a foto e coloque no lugar que eu mandar lá nas atividades complementares. Aqui as unidades de medida, tanto de milímetro até o angstrom. 1 milímetro, 1 micrômetro, 1 nanômetro e 1 angstrom. Aí aqui tem só são exemplos de tipo celular e diâmetro, desde a célula do ovo até a bactéria. Etapas de preparação de uma lâmina. O que precisa? A gente primeiro, para fazer uma lâmina, etapas de preparação. Para a gente analisar no microscópio, a gente precisa preparar a lâmina. E aqui a gente vai fazer o processo de fixação, diafanização, corte, coloração e lavagem, né? Esse aparelho a gente chama de micrótomo. Se eu perguntar, vou perguntar também na questão. Cite as etapas de preparação de uma lâmina. Vocês vão dizer que é fixação, que a gente vai usar fixador para quê? Para as estruturas celulares elas não se denegrirem, não se destruírem, elas vão ficar fixadas e se conservarem. A função da fixação é conservação celular. Diafanização, o que é isso? A gente vai mergulhar aquele material, vamos pensar aqui comigo. Tem uma lâmina, a gente bota a estrutura celular em cima, passa o formol, no caso o álcool absoluto, que é o fixador, depois vai para o mergulho em parafina, né, para fazer a diafanização. Depois que formou tipo um bloco assim de parafina, a gente vai fazer o corte. O corte a gente faz, né, nesse material aqui, que é o micrótomo. A gente vai fazer o corte, finos córticos histológicos, vai fazer a pescagem daquele corte dentro de uma lâmina, vai deixar secar, depois a gente vai passar por esse processo de coloração, né, com corantes seletivos, e depois a gente vai fazer o processo de lavagem, que é para tirar o excesso do corante num banho com água e álcool, certo? Tá. E aí a gente vai começar a estudar as membranas, ou as estruturas das células. No caso aqui é a célula bacteriana. A célula bacteriana é composta do quê?
Isso aí vai cair na questãozinha também lá no final. Vou perguntar do que a célula bacteriana é composta. Aí vocês vão falar. Fímbrias, cápsula, camada externa, camada de peptidoglicano, que é a parede celular, membrana plasmática, DNA e nucleóide, flagelo. Isso é uma bactéria gram-negativa. Na membrana plasmática, gente, ela é composta, como vocês podem ver aqui, ó, que é a membrana, essa fina camada aqui interna. Ela é composta de proteínas e uma bicamada de fosfolipídios, 60%, onde as proporções são variáveis. Os ácidos graxos, vocês podem ver que a bicamada lipídica, ele diz que os ácidos graxos do lipídio são responsáveis pela condição hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade por água, porque por ser gordura, lipídio é gordura, tá, gente? Um exemplo disso é quando a gente pinga uma gota de óleo na água, a gente sabe que ela é hidrofóbica porque não tem afinidade com a água, né? Do mesmo jeito, os ácidos graxos que compõem a bicamada lipídica, né? Então, são responsáveis pela condição hidrofóbica, que é a porção externa da membrana, enquanto a parte hidrofílica fica exposta ao meio externo, tá? Então, o meio interno é hidrofóbica e o meio externo é hidrofílica, tem afinidade, tá bom? Por água. Na membrana plasmática, nós temos a função de permeabilidade seletiva, transporte, produção de energia, né? A membrana citoplasmática pode apresentar invaginações múltiplas e estruturas. A gente vai estudar as funções das membranas mais adiante, desde a permeabilidade, transporte até a produção de energia, tá bom? E aqui a parede celular, que é esse composto de camada externa, camada de peptidoglicano, tá? A parede celular ela é rígida e recobre a membrana plasmática. É uma estrutura composta de peptidoglicano, são proteínas. A bactéria ela pode ser dividida em dois grupos, que são os grupos gram-positivo e gram-negativo. Aqui é uma bactéria gram-negativa, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem o flagelo, a estrutura. A gram-positiva, quando a gente passa por um processo de coloração, elas permanecem coradas na cor violeta, tá? E a gram-negativa não permanecem coradas. Por quê? Quando você passa através das colorações, ou ela fica roxa ou ela fica rosa. A gram-positiva, ela fica violeta ou roxa. E a gram-negativa, ela fica vermelhada ou rosa, tá bom? Agora vamos para as questões, tá? Questões referentes à nossa aula do dia 30, quinta-feira. Vamos lá. Primeira questão. Fale da evolução da microscopia. Segunda questão. Desenhe o microscópio óptico e suas estruturas. Terceira questão. Quais são as etapas de preparação para visualização de células? Aí vocês vão lá naquele slide e vão colocar todas as etapas e a função, tudo bonitinho. Quarto. Comente e discuta sobre a composição da célula bacteriana. Pronto. Essas são as questões que vocês vão anexar lá nas atividades complementares referente a este dia. Tá bom? Obrigado, boa tarefa e até logo.